SPTV segunda edição. Oferecimento Unimed SOS. Ligue e contrate já por apenas R$ 8,90 por mês. O SPTV segunda edição está chegando com os destaques dessa segunda-feira. Em Epitácio, a morte de um homem atropelado por uma bicicleta elétrica está preocupando a população. A bicicleta elétrica, ela é pior do que uma moto. E você vai saber quais são as exigências para quem dirige esse tipo de veículo. Os nossos repórteres vão trazer também. Tem mudança no Legislativo aqui de Prudente. Na sessão de hoje, suplente do PSTB assume o lugar de Rogério Galindo. E na sessão da Câmara de Dracena, os vereadores vão votar o projeto que extingue a Empresa Municipal de Saúde. E na Operação Lata Velha de hoje da CEMAV, 6 veículos foram recolhidos. Eles estavam abandonados há anos nas ruas de Prudente. Fique ligado que o SPTV está começando. Olá, boa noite para você. Desde sábado, os nossos telejornais estão sendo apresentados nesse ambiente bem diferente, você já percebeu, daquele que você estava acostumado, né? É que nós estamos aí na reta final para a primeira fase do desligamento do sinal analógico aqui na nossa região e a partir do dia 29 de março você vai assistir a um jornal totalmente HD, com alta definição de som, de imagem e com um estúdio completamente novo. E aí, nesse período de transição, você acompanha as notícias da região desse novo espaço. E a gente começa o SPTV dessa segunda-feira repercutindo a morte de um pedestre que foi atropelado por uma bicicleta elétrica em Epitácio no fim de semana. Esse tipo de veículo está preocupando a população da cidade. Veja só. Não é de hoje que as bicicletas dividem espaço com veículos e pedestres no trânsito de Presidente Epitácio. E as do tipo elétrica já foram destaque na cidade. Tanto que a Prefeitura até iniciou um cadastramento em 2014 para que uma lei específica fosse aprovada na cidade. Mas o cadastramento foi cancelado por causa de uma outra lei federal que tirou do município o poder de legislar sobre isso. Depois do acidente que matou Gerson Tomé da Silva, de 57 anos, no último sábado, as bicicletas elétricas voltaram a ser assunto na cidade. A vítima foi atingida de frente no Jardim Renascer. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A morte repercutiu no município e essas bicicletas viraram motivo de preocupação. Eu acho que deve ter uma fiscalização melhor, né? E as bicicletas devem ter, as leis devem ser seguidas também pelos usuários, né, dos ciclistas, como se fosse moto também, né? Às vezes tem hora que você passa, né, as pessoas aceleram muito essas bicicletas, né? A bicicleta elétrica, ela é pior do que uma moto. A moto você escuta o barulho, a bicicleta elétrica não. A dona Laura não possui carteira nacional de habilitação e diz que por causa de um problema de coluna não consegue pedalar por muito tempo. A bicicleta elétrica é o único tipo de veículo que ela pode usar. Ela disse ainda que nunca teve nenhum problema no trânsito. Desde que eu estou numa bicicleta elétrica, eu tenho que estar atento, prestando atenção o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo. Nós solicitamos por meio da assessoria de imprensa uma entrevista com alguém da prefeitura que pudesse nos falar sobre o assunto. Porém, foi enviada apenas uma nota informando que a responsabilidade por cadastrar e licenciar as bicicletas elétricas foi retirada do município e repassada ao Departamento Estadual de Trânsito. A prefeitura ainda informou que a fiscalização é feita pela Polícia Militar, que orienta e também repreende os donos deste tipo de veículo. Pois é, situação complicada essa, né? A gente recebeu, através do WhatsApp aqui no SPTV, mensagens de pessoas preocupadas com essa situação que não é exclusiva lá de Epitácio. E quem tem as informações para a gente é o Matheus Tarifa, vamos falar com ele. Olá, Matheus, é isso aí, né, Matheus? Muita preocupação. É isso mesmo, Cíntia. Boa noite para você, boa noite a todos. Uma história que está chamando a atenção, deixando muitas pessoas preocupadas. Por isso, recebemos muitas mensagens de moradores de Álvares Machado e também aqui de Presidente Prudente, principalmente dos bairros São Lucas, São Mateus e aqui da Coab, onde falamos ao vivo na Avenida Ana Jacinta. Pessoas dizendo que estão cansadas de ver principalmente adolescentes andando por aí, empinando, sem capacete, andando na contramão com essas bicicletas motorizadas. Inclusive, no sábado, eu estava fazendo uma reportagem sobre um outro assunto e vi um garoto de no máximo 15 anos sem capacete empinando uma dessas bicicletas motorizadas. Por isso, entramos em contato com a Luciane Napolitano, especialista em trânsito. Ela disse que é necessário sim ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para pilotar esse tipo de veículo.
Quem não está fazendo isso está sujeito a uma multa de R$ 880, além da apreensão do veículo. Além disso, o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, tem várias regras para o uso dessas motos, dessas bicicletas, que são quase motos, né? Dá só uma olhada. Algumas bicicletas elétricas não se equiparam a ciclomotores e, portanto, não precisam de registro e nem emplacamento, mas devem atender algumas exigências do Conselho Nacional de Trânsito. Aquelas bicicletas que são para trânsito entre pedestres e ciclofaixas precisam ter velocidade reduzida, itens de segurança e largura correta. Já as bicicletas usadas para circulação em ciclovias e ciclofaixas precisam ter limite de potência e velocidade e precisam ter ainda alguns itens de segurança, como sinalização para andar à noite nas partes dianteira, traseira e lateral, além de espelhos retrovisores e uso obrigatório de capacete. Complicada essa situação. Agora 7h27. A seguir, o SPTV traz os assuntos de hoje das câmaras de Dracena e de Prudente. Aqui em Prudente tem a volta do vereador Wellington Bozo, do PSDB. Eu explico sobre isso daqui a pouco. SPTV de volta e a gente fala agora sobre a sessão da Câmara aqui de Presidente Prudente. Daqui a pouquinho, às 8 horas, toda a população está convidada a participar. E na sessão de hoje, além dos projetos que vão ser analisados, tem mudança também de vereador. E a gente conversa com a Cauane Barros sobre isso, né, Cauane? Tem mudança mesmo? Boa noite para você. Isso mesmo, Cíntia. Boa noite para você, boa noite a todos. Com a saída do vereador Rogério Galindo, líder do PSDB da bancada aqui na Câmara, que vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais, o primeiro suplente já foi convocado. É o Wellington de Souza Neves, o Wellington Bozo. O vereador deve assumir a cadeira na sessão desta noite. Essa é a segunda vez que o suplente assume a cadeira durante essa legislatura. De janeiro de 2017 até 1º de fevereiro deste ano, o Wellington Bozo ocupou a vaga do vereador Isaac Silva, também do PSDB, que assumiu como suplente de deputado federal lá em Brasília. Além disso, na sessão de hoje, a Câmara deve debater um crédito especial para um projeto técnico do João Domingos Neto. O convênio visa trabalhos sociais com as famílias selecionadas do programa Minha Casa Minha Vida. Outro crédito adicional também deve ser analisado. O valor é de quase R$1 milhão, referente ao convênio para a execução do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito por meio do Detran. Cíntia. Obrigada, Cauane. Boa noite para você. Dá tempo das pessoas irem lá conferir. E agora a gente vai para Dracena com informações da sessão da Câmara de hoje. Quem está lá e conversa com a gente é a Mariane Santos. Oi, Mário, o que os vereadores vão discutir hoje por aí, hein? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Bom, na sessão de daqui a pouquinho, os vereadores aqui da Câmara de Dracena vão discutir e votar o projeto de lei que extingue a empresa municipal de saúde. Ela já está fechada desde janeiro, depois de 20 anos de atuação. E nós mostramos em nossos telejornais quando a Prefeitura anunciou o fechamento da empresa por uma questão econômica. Ela oferecia de graça à população exames de mamografia, procedimento de litotripsia e também de ultrassom. Atualmente, esses exames passaram a ser oferecidos por prestadores de serviços contratados pela Prefeitura. Um deles é a Santa Casa, aqui de Dracena. Bom, mas para que a empresa seja extinta, precisa passar pela apreciação dos vereadores. Lembrando que essa é a primeira votação desse projeto. A sessão começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, todo mundo está convidado. Cíntia. Obrigada, Mari, pelas informações. E olha, ainda falando de Dracena, a Prefeitura de lá informou hoje que Marcos César de Souza pediu exoneração do cargo de secretário de Esportes. Desde a semana passada, ele está na mira do Ministério Público numa investigação que apura possíveis irregularidades na contratação de uma empresa e também na falsificação de documentos. Segundo o MP, a empresa que pertence à esposa de um assessor da Câmara foi contratada, o que na cidade de Dracena é proibido por lei. Um novo nome para ocupar a Secretaria de Esportes de Dracena deve ser indicado pelo prefeito Juliano Ribeiro Bertolini em breve. E que Brasil você quer para o futuro? Conte para a gente e participe desse projeto para as eleições desse ano. Você quer de Santo Anastácio, Salmourão, é só gravar um vídeo de 15 segundos com o celular deitado.
fica melhor para ver a imagem e depois você manda para a gente na página do g1.com.br/TV Fronteira. E no próximo bloco, a SPTV fala sobre o recolhimento de veículos abandonados nas ruas de Prudente. Só hoje foram recolhidos 6 veículos. Mas amanhã a operação continua, viu? Agora são 7h32. Apenas uma correção, o nome do prefeito de Dracena é Juliano Brito Bertolini. E agora a gente fala sobre veículo parado onde não deve. A CEMAV recolheu hoje 6 carros abandonados em ruas aqui de Presidente Prudente. Foi o primeiro dia da Operação Lata Velha, que prevê principalmente evitar riscos à saúde da população. Confira. Pneus murchos, todos sujos, esses são alguns dos sinais do abandono desses veículos. A operação da CEMAV, Secretaria Municipal de Assuntos Viários, começou logo cedo aqui em Prudente, de diversas ruas e avenidas da cidade. O objetivo é tirar esses veículos que atrapalham o fluxo de veículo, sujeira em cima dele, ao lado. Muitos veículos estão abertos, ficam água dentro e o que vai acontecer? Vai ter o mosquito da dengue. Este carro aqui em cima do guincho estava abandonado há mais de um ano, segundo as pessoas que moram e trabalham na rua Francisco Ribeiro, na Vila Malamã, bem próximo ao Parque do Povo de Presidente Prudente. Finalmente, ele vai dar espaço para que outros veículos possam estacionar aqui no local. Incomoda bastante porque a gente quer parar a nossa moto, porque é uma sombra e não pode, porque tá parada aqui. Se chove, a gente não sabe se fica água parada aqui. Complicado. Em 2016, foram 236 notificações de veículos abandonados, de acordo com dados da CEMAV, e 18 foram apreendidos e levados para o pátio municipal. Em 2017, foram 328 notificações e 40 veículos foram removidos. E os veículos apreendidos hoje tiveram a mesma destinação, o pátio de Prudente. Depois que o veículo é apreendido, o que é feito para retirá-lo do pátio municipal? Perfeitamente. Se o veículo tiver com toda a documentação em dia, o proprietário vai na CEMAV, paga a taxa de guincho, estadia e retira o mesmo. Se o proprietário não for na CEMAV, dentro de 90 dias, o veículo vai a leilão como sucata. Tem que recolher e já dar destinação, porque se ficar lá parado no depósito lá municipal também é ruim, né? Segundo a Prefeitura, os trabalhos vão continuar ao longo dessa semana e quem quiser denunciar carros abandonados nas ruas aqui da cidade pode ligar no telefone 156. E no esporte regional, as meninas do basquete Venceslau estão de folga hoje. Elas e o técnico Flávio Prado retornam só na quinta-feira com os treinamentos já voltados para o segundo turno da Liga de Basquete Feminino. No último jogo do primeiro turno, que foi realizado no sábado no ginásio Abegão em Venceslau, o time da região, que está jogando aí de branco, perdeu por 69-58. Essa partida foi contra o Ituano. O basquete Venceslau fechou sua participação no primeiro turno da Liga, dividindo com o time de Itu a 6ª colocação da tabela, com 3 vitórias e 5 derrotas. O próximo jogo, que é o início do retorno, vai ser no dia 16 de março contra o Campinas, fora de casa. E o paratleta prudentino Leonardo Melo estreou com tudo a nova cadeira de rodas para competições. A fase regional do Circuito Brasil foi o primeiro campeonato com a nova companheira. Léo disputou 5 provas e ganhou todas e ainda quebrou 2 recordes brasileiros. O torneio foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e realizado nesse final de semana na capital paulista. E a próxima competição vai ser a Meia Maratona de Lisboa, em Portugal, em março. E a chuva, deu um susto nos moradores de Dracena essa tarde. Foram 66 milímetros, segundo a estação meteorológica da Unesp. Várias pessoas mandaram registros para a gente. Veja só, o Eduardo Lorenzetti mostrou como ficou o final da rua Adolfo Cavalieri, no bairro Bortolato. Segundo ele, toda vez que chove, alaga e depois os moradores enfrentam muita lama e animais peçonhentos. Na rua Ipiranga, a água tomou conta da via e também invadiu imóveis, como você vê nessas imagens feitas pelo Edgar Duarte. E a Avenida Presidente Roosevelt, uma das principais lá da cidade, ficou desse jeito aí, Quem fez o registro foi o Douglas de Mello. Bom, como você viu aí, choveu hoje em algumas cidades do Oeste Paulista e a gente quer saber como fica o tempo nessa terça-feira, né? Quem conta pra gente os detalhes é a Débora Andreato. Olá, Débora, vem mais chuva por aí? Oi, Cíntia. Boa noite para você e para todos. O tempo vai continuar instável nos próximos dias, viu? Amanhã o sol até aparece
mas aos poucos as nuvens aumentam e tem risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Não deve ser uma chuva generalizada, mas pode vir acompanhada de raios e trovoadas. As temperaturas permanecem altas. Em Prudente faz entre 23 e 31 graus. Em Venceslau, máxima de até 32. Já em Dracena, pode fazer até 33 graus. É com você, Cíntia. Obrigada, Débora. E a gente fica por aqui, mas o SBTV volta amanhã, logo depois de Tempo de Amar. Esperamos você. Até lá. ZYB 876, TV Fronteira, Canal 13. O tempo todo com você. SPTV segunda edição. Oferecimento Unimed SOS. Ligue e contrate já por apenas R$ 8,90 por mês.